Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 12 de agosto de 2014. Nós estamos juntos há 716 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 37 a 39 do livro do profeta Jeremias. Nesses três capítulos nós temos menos proclamação profética e mais narrativa histórica. Os fatos que são narrados aqui se deram na época do rei Zedequias. E muitas coisas que aconteceram na época de Zedequias já nos foram contadas nos capítulos anteriores. Estes fatos que estão narrados aqui aconteceram entremeados com aqueles que a gente já viu. No entanto, eles foram reunidos aqui desta forma por questão temática. Esses três capítulos, 37 a 39, visam mostrar para nós o que acontece com o homem que confia em Deus, ele será preservado. E o que acontece com o homem que não confia em Deus? Ele será julgado, ele será punido. Portanto, os fatos que temos aqui estão entremeados de fatos que já estudamos nos capítulos anteriores. Mas o estudo destes é para mostrar para nós, na vida de Jeremias, na vida de Zedequias e na vida do eunuco etíope chamado Ebed-Meleque, o que acontece com quem confia ou com quem não confia em Deus. O capítulo 37 começa falando para nós sobre um diálogo de Zedequias com Jeremias. O rei Zedequias aproveitou que os babilônicos tinham saído do lado de fora de Jerusalém, quando os egípcios vieram para socorrer Judá, e ele falou: Jeremias, agora ora por nós. Quem sabe agora Deus não nos livra definitivamente dos babilônicos. Mas Jeremias vem falar com ele e dizer: você não entendeu ainda? O exército babilônico saiu, mas eles vão voltar. O verso 8 diz claramente isso. Os caldeus vão pelejar contra esta cidade, vão tomá-la e vão queimá-la. Jeremias quer que Zedequias se curve à voz de Deus e entenda isso e se entregue a Nabucodonosor, como ele já havia dito em tantas outras profecias. Mas, aproveitando que os babilônicos não estavam do lado de fora, Jeremias quis ir até a terra de Benjamim para resolver uns assuntos de herança familiar. Não cremos que esses assuntos sejam relacionados à compra daquele campo que ele fez do seu primo. Não, entendemos que isso aconteceu mais tarde. Esses fatos aqui aconteceram antes de Jeremias comprar o campo do seu primo. Por quê? Porque aquilo ainda estava solto. E quando ele comprou o campo do primo, ele estava preso no átrio da guarda. E você vai ver daqui a pouquinho que ele vai ficar preso nesse lugar. Bom, quando Jeremias quer sair da cidade, o guarda, o capitão, diz: você está querendo desertar. E ele é acusado, portanto, de traição e é açoitado e aprisionado num lugar específico, a casa de Jonatas, o escrivão, um lugar que tinha sido transformado em cárcere. E ele fica ali muitos dias. Zedequias manda chamá-lo secretamente para lhe perguntar: você tem alguma palavra de Deus para mim? Talvez porque os babilônicos ainda não tivessem voltado e ele quisesse saber alguma perspectiva para o futuro. E Jeremias, que está aprisionado injustamente, fala para o rei Zedequias: rei, alguma das profecias que eu lhe fiz até agora deixou de se cumprir? Você está cercado de falsos profetas que falaram coisas que não se cumpriram, mas tudo aquilo que eu te disse se cumpriu. Você vai deixar eu ficar preso naquele lugar terrível, naquele calabouço onde eu estou? Você vai deixar que seja assim? E então, atendendo ao pedido de Jeremias, Zedequias permite que o profeta fique agora detido no átrio da guarda. E ele dá a Jeremias uma ração diária de pão até que o pão da cidade se acabe. Isso vai mostrar para nós então que Jeremias ficou detido nesse átrio da guarda durante bastante tempo, até a queda da cidade. Bom, foi nesse lugar em que Jeremias ficou preso que ele estava quando comprou o campo do seu primo. Um pouquinho depois, portanto, destes fatos narrados no início do capítulo 37. Enquanto Jeremias estava preso ali, outras pessoas que ouviam sua profecia, nobres da cidade, resolveram dizer ao rei: esse cara precisa morrer, porque falando do jeito que fala, ele afrouxa a moral da tropa. O povo desiste de lutar. Então o rei falou: eu posso fazer o quê? Ele está na mão de vocês. E aí
O rei que tinha favorecido Jeremias num primeiro momento e o tinha tirado de uma prisão para colocá-lo num lugar mais protegido, o entrega outra vez nas mãos dos seus opositores. E eles levam Jeremias e o lançam numa cisterna, um buraco, um poço que estava seco, não tinha mais água lá dentro, só lama, e Jeremias ficou atolado na lama. Um eunuco etíope chamado Ebed-Meleque ouviu falar da situação de Jeremias e falou: esse profeta de Deus, esse homem justo, vai morrer ali. É uma situação muito insalubre onde ele está. E ele foi interceder junto ao rei para que o rei não permitisse que essa situação assim permanecesse. O rei atendeu e Ebed-Meleque tirou Jeremias dali. E ele ficou, como diz o verso 13, no átrio da guarda. Se o terreno foi comprado antes dele ir para a cisterna ou depois, a gente não sabe. Mas o fato é que agora Jeremias está nessa prisão. E Zedequias continua a consultar o profeta. E aí? O que é que você tem de Deus para mim? Não me esconda. E Jeremias fala: olha, se eu falar para você, você vai me matar. Jeremias já está muito judiado. Ele já foi para a prisão, já foi açoitado, já foi para a cisterna. E ele agora está desconfiado. E o rei lhe jura que não vai fazer nada. Então Jeremias diz claramente, verso 17: se você se render voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então a tua alma vai viver você e a sua casa. Mas Zedequias fica com receio dos políticos ao seu redor, ele tem mais temor de homens do que de Deus, e ele não atende à palavra do profeta. E, como diz o verso 28 do capítulo 38, ele fica no átrio da guarda, preso, até que Jerusalém seja tomada, e daí ele vai tomar outro destino. E, de fato, acontece isso. Zedequias não confia em Deus, não se rende a Nabucodonosor, atendendo a ordem do profeta que fala em nome de Deus. E, embora o profeta esteja aprisionado, nós vamos ver dentro de instantes que ele não está desamparado por Deus. Nabucodonosor vem com seus príncipes, não é? Nabucodonosor, na verdade, está em outro lugar, nós vamos ver daqui a pouco, mas o exército babilônico, os príncipes babilônicos tomam a cidade, eles entram, eles se assentam na casa real de Jerusalém, como diz o verso 3, cumprindo aquilo que Deus tinha dito lá no capítulo 1, verso 15, e o exército dos caldeus persegue Zedequias. Ele foge pelas campinas, foge da cidade, mas ele é encontrado, é preso e vai ser levado para Nabucodonosor, que se encontra no seu quartel-general lá na cidade de Ribla, a cerca de 300 quilômetros de Jerusalém. E lá acontece exatamente a triste situação de que Zedequias vai ver os seus filhos sendo mortos. E depois disso ele terá a sua visão extirpada. O que vamos ver então? Que a profecia do capítulo 38, verso 17, se você se entregar, você vai viver e toda a tua casa vai viver, se cumpre aqui. Zedequias não se entregou e toda a casa dele morreu. Os caldeus destruíram, os babilônicos, destruíram toda a cidade, destruíram o templo, derrubaram os muros, fizeram tudo isso. E aí fica a questão. E o que aconteceu com Jeremias que estava preso? O verso 11 do capítulo 39 nos diz que Nabucodonosor, de alguma maneira, conhecia a história de Jeremias. Não sabemos se é porque alguns daqueles que já tinham sido levados para a Babilônia falaram de Jeremias lá, e isso chegou aos ouvidos de Nabucodonosor. Não sabemos de que maneira. Mas o comandante de Nabucodonosor, chefe da guarda chamado Nebuzaradã, tinha ordens expressas para poupar Jeremias. E aqui então você percebe que o profeta que esteve preso, jogado na cisterna, que foi açoitado, mas que obedeceu a Deus, no final de tudo tem a vida poupada. Enquanto Zedequias, que era rei, no final das contas foi humilhado e teve todo esse destino infeliz porque não atendeu à voz de Deus. Esse é o contraste destes 3 capítulos, que terminam emblematicamente com uma informação sobre o etíope, Ebed-Meleque. Aquele que foi pedir ao rei para ajudar Jeremias. Ele era um escravo dentro da terra de Judá, em Jerusalém. Ele era negro, etíope, e muito associado, portanto, aos egípcios. Então, falando em termos de probabilidade, seria muito provável que os babilônicos quisessem acabar com ele de uma vez. No entanto, ele encontrou o favor de Deus e foi preservado.
E foi preservado porque confiou em Deus ao ponto de se dedicar à salvação do profeta Jeremias. Então, você termina lendo este capítulo 39, vendo um contraste gritante entre o destino do rei Zedequias, que não confiou em Deus, e o destino de Jeremias e de Ebed-Meleque, que confiaram no Senhor. A pergunta que nos fica após o estudo deste texto, portanto, é muito óbvia. Nós vamos confiar em Deus ou não vamos? Não é? E os detalhes a respeito da libertação de Jeremias não são fornecidos no capítulo 39, porque o tema aqui é só mostrar o contraste. Como foi que Jeremias foi libertado vai ser explicado em maior detalhe lá no capítulo 40, onde nós vamos ler amanhã que ele chegou a ser acorrentado, atado com cadeias, levado no meio dos demais cativos de Jerusalém, e que só mais tarde é que ele encontrou o comandante Nebuzaradã lá na cidade de Ramá, que já era distante, para daí tudo isso acontecer. Os detalhes não são narrados hoje, não tem problema, a gente lê sobre eles amanhã. Mas o ponto desses 3 capítulos aqui é o contraste entre quem confia e quem não confia no Senhor. Jeremias sofreu, foi chicoteado, foi aprisionado, foi jogado na cisterna. Mas o seu destino final prova que Deus cuidou dele em tudo. A mesma coisa aconteceu com o eunuco etíope em tempos de escravidão, em tempos de muita perseguição da Babilônia para com os egípcios e aqueles que se assemelhavam a eles. No entanto, Ebed-Meleque foi preservado. Já Ezequias teve o destino que tanto temeu, porque não se dispôs a confiar no Senhor. Esses são os comentários que temos a fazer para os capítulos de hoje e esperamos que essa reflexão abençoe a sua vida e estimule você a confiar cada vez mais em Deus. Boa leitura, bom estudo para você e até amanhã então, se Deus permitir. Até lá!